Aleluia, você veio para o encontro. E na verdade a nossa vida, ela é feita de encontros. Você é resultado de um encontro. O encontro do seu pai com a sua mãe. Pode ter sido um encontro planejado, mas também pode ter sido um encontro por acaso. Um encontro não planejado. Mas não importa que forma de tipo de encontro que teve o seu pai e a sua mãe para você existir. O que de fato importa é o que está no Salmo 139, que Deus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. A Bíblia fala que de forma maravilhosa Deus te formou. Antes dos seus ossos se tornarem informes, Deus já sabia todos os seus dias. Ainda, amado, que o encontro da sua existência pode ter sido um acaso, para Deus você não é obra do acaso. Deus planejou você. Deus planejou você. Nós somos frutos de encontros. E quando você nasce, você tem um encontro com a vida. Você encontrou com a vida após o seu nascimento. E a partir daí, houve alguns encontros. Encontros bons, encontros maus. Encontros que você escolheu para ter, como aonde você vai trabalhar, com quem você iria se casar, namorar, que faculdade cursar. E alguns desses encontros, por falta de orientação de Deus, trouxe para você frustração e dor. Alguns encontros você não escolheu, a vida lhe proporcionou. Como uma separação, a perda de um ente querido, uma enfermidade que lhe sobreveio. E esse encontro trouxe também mais dor ainda. Eu quero falar hoje sobre o maior encontro da nossa vida. Na verdade, o encontro com a própria vida. O encontro com Jesus. Amado, quando nós encontramos de fato com Jesus, nós encontramos com a verdadeira vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós começamos a ter significância para a nossa vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós começamos a entender a razão da nossa existência. Quando nós encontramos com Jesus, nós começamos a perceber que a nossa vida vale a pena viver, apesar até das dificuldades que passamos. Quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos com a verdadeira paz. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos um encontro com a esperança. Quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos com a cura. E a Bíblia fala de um texto, entre quando duas multidões seguiam e se encontraram com Jesus. Na verdade, de fato, uma já estava indo com Jesus. Lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, conta essa história. Que começa dizendo assim, ó: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Uau! Você pode ser glória a Deus? Que milagre extraordinário!
uma multidão seguindo Jesus, uma multidão celebrando a vida, uma multidão celebrando a esperança, uma multidão celebrando a cura, vai de encontro com uma outra multidão que estava conduzindo à morte. Choro, pranto, tristeza, e essas duas multidões se encontram e se torna uma só multidão. O texto de Lucas, ele começa, ali fala, logo depois, por quê? Porque Jesus começou aquele dia, um longo dia para Jesus, até chegar nesse ponto. E esse ponto, na verdade, amado, porque Jesus é extraordinário. Jesus, ele traz alguns ensinamentos e depois ele como que materializa esses ensinamentos na forma de um milagre. Ele traz um ensinamento que às vezes está apenas no abstrato e traz para a realidade numa situação. Jesus é extraordinário. E o dia de Jesus começa depois de passar uma noite em oração e jejum, orando. Ele acorda pela manhã e já começa a trabalhar intensamente. Já começa separando aquele dia os seus 12 apóstolos, aqueles que o seguiriam por um longo caminho. E depois desse dia ele começa a ensinar a multidão, essa multidão que estava seguindo Jesus. Ele começa a ensinar essa multidão e 3 parábolas ele ensina para essa multidão. A primeira parábola é a parábola da porta estreita e da porta larga. Do caminho estreito, do caminho largo. E ele diz, olha, o caminho de Jesus é estreito. A porta de Jesus é estreita. Por quê, amado? Porque passar por esta porta, nós precisamos nos desvencilhar de algumas mochilas que nós carregamos, que vai atrapalhar a nossa caminhada com Ele. Jesus tem uma linda caminhada para todos nós. A Bíblia fala que Ele nos propôs uma carreira, e a carreira com Jesus é uma carreira extraordinária. Eu estou nessa carreira, por exemplo, desde 1983. Provavelmente 90% aqui nem tinha nascido. Acho que mais de 90%, né? Estou sendo otimista. Uma carreira extraordinária, mas eu aprendi que nessa carreira, amado, muitas vezes eu tenho que me desvencilhar de algumas coisas que está pesando na minha mochila, que atrapalha o sucesso da minha carreira. Eu vou usar um exemplo, eu gosto de pedalar, eu tenho a minha Corobeck, né, aquela mochilinha de água que você coloca nas costas, e eu coloco a quantidade de água certa que eu vou consumir para não ficar pesada. Eu coloco só algumas barrinhas, gel energético para minha coisa. Por quê? Porque eu não levo outras coisas. Por quê? Porque se eu levar coisa que vai pesar, vai me atrapalhar no desenvolver da minha trajetória. Carregue na sua mochila somente aquilo que vale a pena. Desvencilhe, amado, de coisas que está atrapalhando a sua carreira com Deus, de comportamentos e até amizades que só está atrapalhando a sua carreira. Porque você não consegue, você tem que se desvencilhar. Outra parábola que ele usa ali é a parábola da árvore boa que dá frutos bons e da árvore ruim que não dá frutos. E quando dá frutos ruins. E nós sabemos, para que a árvore boa, para produzir frutos bons, elas precisam se submeterem a uma poda, a um tratamento do agricultor. A poda é necessário para a boa árvore, para que ela possa ter uma boa frutificação, uma boa floração. Só através da poda essa coisa é estimulada,
a floração, a frutificação é estimulada pela poda. Ou seja, amado, para ser frutífero no reino de Deus, para você ter uma vida frutífera com Jesus, para você ter sucesso na sua carreira, para você ir bem na sua caminhada com Jesus, nós precisamos permitir a poda. Quem está comigo aí? O que é? É Deus tratando de você. É você permitir Deus tratar de você. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheci um versículo, quando a minha esposa, eu já sabia desse versículo, mas ele se tornou rema na minha vida em 2001. Quando a minha esposa Maristela teve o primeiro câncer. Minha esposa teve 2 cânceres. E foi curada dos 2 milagrosamente. Mas em 2001 eu entrei numa crise, porque eu fazia a obra de Deus, eu pregava o evangelho, com paixão, com intensidade. De repente a minha esposa com 38 anos com câncer. Eu falei: Deus, por quê, Pai? Aí Deus me deu esse versículo, Romanos 11, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Amado, isso entrou no meu coração como chave para a vida. Nunca mais a partir daí eu murmurei de qualquer coisa que aconteceu, porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu, é para o meu bem. Se a poda veio, é para eu dar mais fruto ainda. Se Deus está tratando, é para o meu crescimento. Se Ele está fazendo a obra em mim, amado, porque a obra que através de mim será muito grande. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você, é segredo, é chave. Quanto mais esmagado, mais precioso é o óleo. Quanto mais pisado é a uva, melhor é o vinho. Pega essa. A outra parábola, a terceira parábola que ele fala, é a do sábio construtor e do construtor imprudente. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E ali fala que as 2 casas passaram pelos mesmos problemas: chuva, tempestades, enchentes e vendavais. Uma caiu, a outra ficou de pé. Quem aqui quer ficar de pé? Quem aqui não quer cair nunca, em nome de Jesus? A casa tem que estar sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Não existe melhor fundamento do que este: Jesus. A minha vida está edificada na rocha, que é Jesus. Este é o verdadeiro fundamento. Não é areia, não é argila, é rocha. A rocha verdadeira. E Jesus, ensinando a multidão essas parábolas sobre 2 atitudes, 2 comportamentos, 2 caminhos, 2 decisões, ele termina o dia encontrando 2 multidões. Extraordinário, Jesus. A primeira multidão alegremente seguia Jesus. Amada, essa multidão, ela tem algumas características. A primeira dessa característica é que essa multidão que segue Jesus, ela tem intimidade com Jesus. Você tem que ter intimidade com Jesus. Você precisa desenvolver intimidade com Jesus. Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes ele revela a sua aliança. Ou seja, amado, as coisas preciosas de Deus, as coisas mais importantes da parte de Deus, vai ser reveladas para aqueles que têm intimidade com Ele.
Você está entendendo? Aqui hoje tem uma grande multidão, e eu espero que essa grande multidão é a multidão que está querendo relacionamento com Deus. Não é a multidão que está carregando o caixão, não é a multidão que está triste, desesperada, sem esperança, é a multidão que acredita, aleluia, que tem intimidade com Ele. E uma coisa linda da parte de Deus é que Ele quer se fazer conhecer a você. Jesus quer, amado, o prazer de Jesus é se revelar a você. A vontade de Jesus é estar com você. Ele quer estar junto com você no seu travesseiro. Ele quer estar junto com você quando você está lá achando que está sozinho, no meio de uma dor, de uma aflição. Ele quer estar lá junto e falar assim: meu filho, eu estou aqui com você, minha filha, não se desespere, eu te ajudo, eu vou te fortalecer, e você vai suportar essa luta, e você vai vencer essa situação, e você vai ficar mais forte ainda. Quando você tem intimidade com Ele, amado, as coisas não te surpreendem tanto. As adversidades não deixam você tão desesperados. Sabe por quê? Porque quando você está com Jesus, Ele te ajuda. Tanto é que Ele fala assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecerão, porque Ele habitará em vós, o Consolador, o Espírito Santo. Nós não estamos órfãos, ainda que você esteja sozinho nesta cidade, ainda que você não tenha ninguém que te escute nessa cidade, você não está só, você não está órfão, você tem o Espírito Santo. É só você ter intimidade com Ele. Outra característica dessa multidão, querido, é que ela está debaixo de promessa. Deixa eu dizer uma coisa boa para você, meu amado. Você está debaixo de promessa. Deus prometeu para você estar com você todos os dias da sua vida. Deus prometeu para você que você viverá eternamente com Ele. Ele disse lá em João 14: não turbe vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou e vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. Aleluia! Ele prometeu, amado, estar com você eternamente. Você está debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz: fiel é aquele que fez a promessa para cumpri-la. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Você tem que estar nessa multidão certa, na multidão que está debaixo de promessa, na multidão que compreende a sua missão. Amado, eu não sei qual é a sua vocação, mas eu sei que a sua vocação é porque você tem uma missão. Não importa qual a vocação que você tem, como que você exerce ela aqui na terra, se você é médico, engenheiro, mecânico, pedreiro, publicitário, advogado, não importa a sua vocação, se a sua vocação estiver debaixo de uma missão, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer na sua vida, porque você entende que Deus te deu uma missão, e para cumprir essa missão, Ele te deu uma vocação. Todos nós estamos debaixo de uma missão. Atos 1:8. E recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós estamos debaixo desta missão. Deus te empodera com o poder do Espírito Santo para você cumprir a missão. Você faz parte da multidão certa. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe, amados,
E essa multidão, glorificando a Deus, exaltando a Deus, encontra com aquela multidão. A vida encontra com a morte. O medo encontra com a coragem. A desesperança encontra com a esperança. As duas multidões, a Bíblia fala que Jesus, terminando quase o seu dia, com a multidão seguindo, glorificando, pelos ensinamentos maravilhosos que ele trazia, já operava sinais e maravilhas, e vem a multidão. Sabe que eu acho lindo da parte de Jesus? Ele ama essa multidão. O encontro de Jesus com essa multidão, que carregava o luto, que carregava a morte, que carregava o desespero, que carregava a dor, que carregava as lágrimas, que carregava a dúvida, não foi por acaso, como nenhum encontro é por acaso. Não foi por acaso. Jesus amou aquela multidão. E quando ele vê aquela mulher viúva, imagina o desespero, uma mulher viúva enterrando o seu único filho. Não posso perceber uma cena mais desesperadora do que essa, mais triste e dolorosa do que essa. E Jesus vai lá e ressuscita aquele garoto. E a multidão que seguia também no luto se uniu à multidão que celebrava a vida, porque Jesus faz isso. Aonde há morte, Ele traz vida. Aonde há medo, Ele traz coragem. Aonde há desespero, Ele traz esperança. Aonde há doença, Ele traz a cura. Aonde há o caos, Ele traz a restauração. A especialidade de Jesus é encontrar com as pessoas para trazer transformação. E eu creio que o mesmo Jesus que encontrou com aquela multidão, Ele está aqui hoje para encontrar cada um de nós. Ele quer encontrar você. Como eu disse no começo, você não é obra do acaso. O seu nascimento não foi por acaso. Não foi resultado de um acidente. Não foi algo porque alguém não planejou. O seu nascimento, Deus já sabia dele desde o ventre da sua mãe. Quando você ainda não era formado, Jesus já conhecia você e todos os seus dias. E eu posso acreditar que Ele preparou hoje esse dia para você, para ter também um encontro com você, para que a verdade encontre o seu coração. Talvez você esteja aqui e ainda não tenha se dedicado fortemente a uma vida com Deus, mas Deus está dizendo para você hoje: filho meu, filha minha, eu quero chamá-lo para uma intimidade comigo, eu quero lhe fazer conhecer os meus segredos, eu quero transferir para você as minhas alianças, eu quero mostrar para você a verdade, eu quero mostrar para você o que de fato é uma vida comigo. Ele quer te encontrar. Talvez você esteja aqui hoje, quem sabe já tem uma longa vida, uma longa trajetória cristã, mas ainda nunca entrou num profundo relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Ainda não se aprofundou no relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito, amado, o Espírito Santo se revela, é vontade dele se revelar. Ele quer ter um encontro com você hoje. Ele quer ter um encontro com você. Você que tem dor, desespero de alma, aflição. Uma coisa que Deus tem falado comigo nesses dias é que existe muita gente com aflição de alma, que chega a ter perturbação noturna,
que não consegue nem dormir direito, que tem medo de tomar decisões, que tem medo do futuro. Amado, Deus não quer essa vida para você. Você tem que sair dessa multidão errada e entrar na multidão certa, na multidão que crê, na multidão que tem esperança, na multidão que tem fé e confiança, na multidão que não se amedronta, na multidão que sabe que Deus está com ele, guiando os seus passos, conduzindo a sua vida, na multidão certa.